Shalom, amados! Continuamos com a leitura do livro A Quarta Dimensão. Agora, capítulo 4, segunda parte. O maior objetivo de Deus. A saúde corporal não é o objetivo último do Espírito Santo. É necessário que conheçamos bem, claramente, as prioridades do Espírito Santo. O alvo supremo é a santidade de nossas almas. Quando Deus lida com você, sempre o faz através da santidade da alma. Se sua alma não estiver reta diante de Deus, não importa quanta oração, quanto grito ou quanto pulo você dê. Essas coisas não lhe trarão a palavra rema de que você necessita. É preciso esperar perante o Senhor. A cura divina depende da soberana vontade de Deus. Às vezes, uma pessoa recebe cura instantânea, ao passo que outra precisa esperar um pouco mais. Um dos mais queridos diáconos de nossa igreja caiu doente. Este diácono deu tudo ao Senhor, amando-o e servindo-o de um modo espantoso. Disseram-lhe que tinha um tumor e que os médicos desejavam operar. Mas todos em minha igreja sabiam que o Senhor ia curá-lo, pois ele era um grande santo e de grande fé. Este era o raciocínio deles. Orei para a cura dele. Então, tínhamos 40.000 membros e todos eles oraram, atacando o trono da graça. E esse diácono reivindicou a sua cura. Mas nada aconteceu. Ele piorava cada vez mais. Afinal, sangrava tanto que foi levado ao hospital e sofreu a intervenção cirúrgica. Muitos de nossos membros estavam preocupados e reclamavam: onde está Deus? Por que Deus o está tratando desta maneira? Mas louvei a Deus, pois eu sabia que ele tinha algum propósito específico no que estava acontecendo. Ao ser hospitalizado, ele começou a pregar o Evangelho a todos com quem entrava em contato. Em breve, todo o hospital sabia existir um Jesus vivo e que seu representante estava ali, naquele hospital. Médicos, enfermeiras e pacientes eram salvos todos os dias. Então, os membros de nossa igreja regozijaram-se, dizendo: louvado seja Deus! Foi muito melhor que ele se hospitalizasse do que se tivesse recebido a cura instantânea. Deus mostrou que sua prioridade era a cura eterna das almas e não a cura terrena do corpo físico. Onde há dor e sofrimento, temos a tendência de pedir libertação. Mas não devemos fazer isso. Se o seu sofrimento pode resultar em graça redentora, ou se seu sofrimento torna-se o canal para o fluxo da graça redentora de Deus, então seu sofrimento foi enviado por Deus. Se, entretanto, seu sofrimento torna-o inválido e começa a destruí-lo, então procede de Satanás e você deve orar a fim de livrar-se dele. Contar-lhe-ei um caso no qual Deus não libertou as pessoas de seu sofrimento. Aconteceu durante a Guerra da Coreia, quando 500 ministros foram capturados e imediatamente fuzilados, e 2.000 igrejas destruídas. Os comunistas eram cruéis para com os pastores. A família de certo ministro foi capturada em Incheon, Coreia, e os líderes comunistas submeteram-nos ao que chamavam de Tribunal do Povo. Os acusadores diziam: este homem é culpado de cometer este crime
de pecado e por esse pecado deve ser castigado. A única resposta que recebiam era um coro unânime de vozes dizendo: sim, sim. Desta vez, cavaram um grande buraco. Colocaram o pastor, sua esposa e vários de seus filhos dentro dele. Então o líder falou: todos estes anos, o Senhor tem desviado as pessoas com a superstição da Bíblia. Se desejar agora retratar-se perante o povo aqui reunido e arrepender-se de sua má conduta, então o Senhor, sua esposa e seus filhos serão libertados. Mas, se persistir em suas superstições, toda sua família vai ser enterrada viva. Tome sua decisão. Todos os seus filhos começaram a chorar, dizendo: papai, papai, pense em nós. Imagine a situação desse homem. Se você estivesse em seu lugar, o que teria feito? Sou pai de 3 filhos e chegaria quase a preferir ser lançado ao fogo do inferno a ver meus filhos serem mortos. Este pai estava profundamente abalado. Levantou a mão dizendo: sim, sim, falo-ei. Vou denunciar minha... Mas antes de poder terminar a frase, a esposa tocou-lhe o lado dizendo: diga não. E dirigindo-se aos filhos, essa valente mulher disse: calem-se, filhos. Esta noite vamos jantar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então começou a cantar o hino No Celeste Porvir. Seus filhos e marido a acompanharam no cântico, enquanto os comunistas começaram a enterrá-los. Logo, as crianças estavam enterradas. Mas até que a terra lhes chegasse ao pescoço, continuaram a cantar, e o povo a olhar. Deus não os livrou, mas quase todos os que viram essa execução tornaram-se crentes. Muitos são membros de minha igreja. Mediante seu sofrimento, fluiu a graça da redenção. Deus enviou seu único filho a fim de ser crucificado na cruz, para que o mundo pudesse ser salvo e redimido. Esse é o objetivo último de Deus, a redenção de almas. De modo que quando a pessoa desejar a cura divina ou uma resposta dos altos, focalize a vista através das lentes do objetivo último, a redenção de almas. Se perceber que seu sofrimento realiza mais redenção do que sua cura, então não peça libertação, mas que Deus lhe dê forças a fim de perseverar. Nem sempre é fácil fazer distinção entre o sofrimento ocasionado por Satanás, do qual Deus deseja livrá-lo, e o sofrimento que Deus pode usar a fim de fazer com que o fluxo da graça redentora continue a fluir. A fim de tomar este tipo de decisão, é preciso que a pessoa espere no Senhor e conheça a sua vontade. Não se desanime e ande à procura de oração de um evangelista famoso após outro. Mas, mediante a oração, jejum e fé, deixe que Deus lhe apresente sua vontade. Quando o Espírito Santo aviva logos da Escritura em seu coração, concede-lhe uma fé miraculosa. Você sabe que a passagem bíblica não mais pertence à palavra dita de Deus, mas transforma-se instantaneamente na palavra dizente de Deus para você. Então, você deve firmar-se nessa palavra, seguir em frente e praticá-la, embora não possa ver nada, embora você não possa tocar nada.
embora sua vida inteira esteja totalmente às escuras. Uma vez que recebe a palavra rema, não tenha medo. Siga em frente e ande por sobre as águas, e verá o milagre. Tenha cuidado, entretanto, em não adiantar-se a Deus. Muitas pessoas andam na frente de Deus, assim como fez Paulo em sua vontade de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo ordenou que fôssemos até aos confins do mundo e pregássemos o Evangelho. De modo que Paulo, seguindo a palavra Logos, dirigiu-se para a Ásia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu que ele chegasse lá. Então Paulo disse: Irei para Bitínia. Novamente, o Espírito do Senhor disse: Não. Então Paulo e seus companheiros desceram a Troade, uma cidade desconhecida. Podemos imaginar suas peregrinações ali, sua confusão pensando: eu estava obedecendo a um mandamento de Jesus. Jesus disse que fôssemos até aos confins do mundo e pregássemos o Evangelho. Por que sou eu um fracasso? Enquanto orava e esperava no Senhor, recebeu a palavra rema. E apareceu-lhe um homem da Macedônia em uma visão, dizendo: Passa para a Macedônia e ajuda-nos. De modo que ele tomou um barco e foi para a Europa. Através do exemplo de Paulo, podemos novamente ver a diferença entre Logos e Rema. Recebendo Rema. Algumas pessoas têm vindo a mim com o comentário: Irmão Cho, posso orar por várias promessas das Escrituras e posso esperar até que o Espírito Santo avive essas mensagens, aplicando-as a mim. Mas como é que posso conseguir rema na escolha de um marido ou de uma esposa? Li a Bíblia toda, mas ela não diz que devo casar-me com Elizabeth, Maria ou com Joana. Como é que posso ter rema com respeito a este assunto? A Bíblia tampouco diz onde devo estabelecer minha residência, se no Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles ou em Berlim. Como é que posso saber a vontade de Deus a este respeito? Estas são questões legítimas. Permita-me dar-lhe os 5 passos que uso a fim de saber a palavra rema acerca de questões específicas. Número 1. Ponto morto. O primeiro passo é colocar-me em ponto neutro. Não ir nem para frente nem para trás. Permanecer completamente calmo. Então, esperar no Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Ouvirei a tua voz. Se disseres sim, irei. Se disseres não, não irei. Não desejo tomar decisões para meu próprio benefício, mas decidir segundo o teu desejo. Seja algo bom para mim ou seja algo mau, estou pronto a aceitar tua direção. Com esta atitude, espero pelo Senhor. Muitas vezes, a melhor coisa a fazer é jejuar e orar. Pois, se a pessoa come demais, fica cansada e não pode orar. Então, ao perceber que está realmente calma, pode partir para o segundo passo. Número 2. Desejo divino. A segunda coisa que faço é pedir que o Senhor revele sua vontade através de meu desejo. Deus sempre vem a você através de seu desejo santificado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Salmo 37, 4. O anelo dos justos, Deus o cumpre.
Provérbios 10, 24. Por isso digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 24. Desejar é, pois, um dos pontos focais de Deus. Além disso, Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Através do Espírito Santo, Deus coloca em seu coração o desejo, levando você a desejar fazer a vontade dele. Portanto, faça a seguinte oração: Senhor, agora dá-me o desejo segundo a sua vontade. Ore e espere no Senhor, até que Deus lhe dê o desejo divino. Ao orar, muitos desejos lindos, fluirão à sua mente. Tenha a paciência necessária para que também os desejos de Deus lhe venham à mente. Não se ponha de pé dizendo: já tenho tudo, e em seguida saia correndo. Espere na presença do Senhor um pouco mais. Satanás também pode dar desejos, mas também os desejos podem surgir de seu próprio espírito ou ser dados pelo Espírito Santo. O tempo sempre é uma prova. Se esperar com paciência, seu próprio desejo e o desejo de Satanás tornar-se-ão cada vez mais fraco, mas o desejo do Espírito Santo cada vez mais forte. Por isso, espere e receba o desejo divino. Número 3. Examinando as Escrituras. Depois de meu desejo tornar-se claro, então dou o passo 3. Comparo esse desejo com o ensino bíblico. Certo dia, uma senhora veio a mim. Emocionada, dizia: Pastor Cho, vou contribuir com uma grande soma para seu ministério. Louvado seja o Senhor, exclamei. Assente-se e conte-me a respeito disso. Tenho um desejo fantástico de entrar para o mundo dos negócios. Fiquei sabendo de uma boa empresa e se entro nela vou ganhar muito dinheiro. Que tipo de negócio é? Perguntei. Tenho um desejo ardente de monopolizar o mercado de cigarros. Tabaco, o senhor percebe? Esqueça-se disso, retorqui. Mas tenho desejo, disse ela. Um desejo ardente, como o senhor sempre pregou. Esse desejo procede de sua própria carne, respondi. Já examinou a Bíblia a fim de verificar se o que está fazendo é escriturístico? Não, respondeu-me. Seu desejo deve ser provado pela Escritura, instruía. A Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Se Deus desejasse que seu povo fumasse, ele teria feito nosso nariz de maneira diferente. Chaminés devem dar para cima e não para baixo. Pense no nariz, aponta para baixo e não para cima. O propósito de Deus não era que fumássemos, porque nossa chaminé aponta para baixo. A habitação do Espírito Santo é seu corpo. Se o poluir com fumaça, então estará poluindo o templo do Espírito Santo. Seu desejo está fora da vontade de Deus. Seria melhor que simplesmente se esquecesse desse negócio. Certo homem veio a mim dizendo: Pastor, fiz amizade com uma linda mulher, uma viúva. Ela é terna, linda e maravilhosa. Ao orar, tenho um desejo ardente de me casar com ela. Mas também tenho minha mulher e filhos.
Olhe, respondi, esqueça-se disso, porque tal coisa procede do diabo. Oh, não, não, não é do diabo, discordou ele. Quando orei, o Espírito Santo me disse ao coração que minha esposa não é exatamente o tipo de costela que se encaixa ao meu lado. Minha esposa é sempre um espinho na carne. O Espírito Santo falou dizendo que essa viúva é minha costela perdida, que se encaixará perfeitamente em meu lado. Disse-lhe eu, isto não procede do Espírito Santo, vem do diabo. Muitas pessoas cometem esse tipo de erro. Se orarem contra a palavra escrita de Deus, então o diabo falará. O Espírito Santo jamais contradirá a palavra escrita de Deus. Esse homem não me deu ouvidos. Divorciou-se de sua mulher e casou-se com a viúva. Agora é o mais infeliz de todos os homens. Descobriu que sua segunda costela era ainda pior do que a primeira. Todos os nossos desejos devem, portanto, ser examinados à luz das Escrituras. Se você não possuir a autoconfiança de fazer isso, então vá ao seu ministro ou pastor. Número 4. Sinal de confirmação. Depois de examinar o desejo à luz da palavra escrita, dos ensinamentos de Deus, então estou pronto para o passo número 4. Pedir um sinal a Deus tirado de minhas circunstâncias. Se Deus verdadeiramente lhe falou ao coração, então poderá dar-lhe um sinal do mundo exterior. Quando Elias orou 7 vezes pedindo chuva, recebeu um sinal do céu, uma mancha do tamanho do punho do homem. Uma nuvem apareceu. Gideão também pode servir-nos de exemplo, pois ele também pediu um sinal. Deus sempre me mostrou um sinal de minhas circunstâncias. Às vezes, esse sinal era muito pequeno, mas ainda era um sinal. Número 5. Tempo de Deus. Depois de receber o sinal, então o passo final. Oro até conhecer o horário de Deus. O horário de Deus é diferente do nosso. A pessoa deve orar até que tenha paz real, pois a paz é como o árbitro. Depois de orar, se ainda sentir-se inquieta, então o horário não era certo. Significa que o sinal ainda está vermelho. Portanto, continue a orar e a esperar. Quando o sinal passar do vermelho para o verde, chegar-lhe-á a paz ao coração. Então, você deve sair correndo. Vá, portanto, com velocidade total, com a bênção de Deus e com a rema de Deus. Milagre após milagre lhe seguirão. Em minha vida cristã, sempre tenho seguido estes 5 passos. Até aqui, Deus tem confirmado essa maneira de caminhar com sinais e milagres. Estes resultados devem mostrar claramente a diferença entre logos e rema. No futuro, você não precisa ficar confuso acerca das promessas de Deus. Quantidade alguma de reivindicação, trabalho, pulos ou gritos o convencerá. Deus mesmo o convencerá, dando-lhe ao coração a sua fé. A versão de Almeida, de Marcos 11, 22 e 23, diz que se a pessoa tiver a fé em Deus, poderá então ordenar a um monte que se atire no meio do mar. O texto grego, entretanto, diz que a pessoa deve ter a fé de Deus. Como é que se pode ter a fé de Deus? Ao receber rema, a fé que lhe é dada não é sua.
foi-lhe concedida por Deus. Depois de receber essa fé, que vem do alto, então pode ordenar que montanhas sejam removidas. Sem receber a fé de Deus, a pessoa não pode fazer tal coisa. Se não for por outra razão, você deve estudar cuidadosamente a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, a fim de proporcionar ao Espírito Santo o material de que ele necessita para operar. Quando a pessoa espera no Senhor, o Espírito Santo concede-lhe essa fé. E ao agir consoante a essa fé, grandes milagres seguirão em seu ministério e em seu lar. Portanto, espere no Senhor. Jamais será isso um desperdício de tempo. Quando Deus lhe fala ao coração, Ele pode, em um segundo, fazer coisas muito maiores do que você poderia fazer num ano inteiro. Espere no Senhor e verá grandes coisas realizadas.